Olá, bem-vindo ao Educação Tech! Na teleaula de hoje você vai continuar aprendendo sobre as criptomoedas. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Educação Tech está no ar! Olá! A principal moeda digital existente no mercado é o Bitcoin e várias alternativas surgiram nos últimos anos. Isso se deve à facilidade de negociação e rápida valorização. Para se ter uma ideia, em 2009, uma unidade valia somente alguns centavos, mas em 2013 chegou a ser cotada acima de $1.000 e em 2017 mais de 20 mil. E depois caiu para menos de 5 mil. Até o momento está cotado em $12 mil. Muita gente conseguiu faturar uma boa quantia investindo em bitcoins. Para conseguir essa criptomoeda, você deve comprá-la numa espécie de bolsa de valores de bitcoins. Isso pode ser feito por meio de uma conta online confiável. Outra forma é a mineração de bitcoin, que é o processo para criar novas moedas. Mas como funciona este processo de mineração? Vamos chamar o professor Juliano Tavares. Professor, explique para o pessoal de casa como funciona. Olá, Rafael, estamos juntos aqui em mais uma teleaula. Hoje falaremos sobre mineração de bitcoins. Bom, o processo para se minerar um Bitcoin, né, é um processo bem simples, onde você, né, como dito na aula anterior, na hora de fazer uma transação entre duas pessoas ou entre uma pessoa e uma instituição, enfim, transferir lá os Bitcoins, né, de uma carteira para outra, esse processo precisa ser validado. E ele fica escrito como se fosse numa planilha ali, né, como se fosse um livro-caixa, né, uma planilha livro-caixa, que as transações vão sendo escritas ali. Assim que essa planilha se completa, é necessário criar uma planilha nova, né? Isso gera aí um custo computacional para a rede. E o que acontece? Quando esse bloco, né, é todo escrito e é necessário criar um bloco novo, para criar esse bloco novo, é feito um processo ali computacional no computador, né, da pessoa que tem o programa, né, de mineração, e esse bloco que vai ser criado vai ser remunerado. Quem conseguir criar esse bloco primeiro para poder disponibilizar, né, para que seja escrito novamente as próximas transações, tem uma recompensa. E isso aqui é uma mineração, né? Em 2009, a recompensa para cada bloco que era criado novo era de 50 bitcoins. 4 anos após, passou para 25. Atualmente, nós estamos com 12,5. Ou seja, a cada 4 anos, esse processo de remuneração ele é quebrado ao meio. O nome disso é halving. Esse processo, né, de mineração, então o processo, né, na verdade de pagamento, né, de remuneração, vai diminuindo ao longo do tempo. Isso daí, claro, sendo dividido assim até chegar a zero, vai demorar aí mais de 100 anos para poder finalizar esse processo de mineração aí, de recompensa, né, para a mineração. Mas não quer dizer que vai ficar inviável a utilização do Bitcoin, né? A remuneração sempre vai existir, porque a cada transação que é feita, o processo ali remunera também com alguns centavos de Bitcoin a cada escrita que você faz. Ou seja, você trabalhou no processo de mineração registrando ali a transação de uma carteira para outra. Isso também, né, quem conseguir completar essa ação primeiro, vai receber lá aquela remuneração também de alguns centavos de Bitcoin.
E as outras carteiras, as outras altcoins também trabalham de forma similar com isso. Eu disse numa aula anterior que esse processo de transação entre bitcoins, né, você perdeu ali a sua carteira, né, o código ali, a sua criptografia, você vai ficar sem uso da plataforma, né? Não vai conseguir ali usar aqueles bitcoins para transacionar ele com mais ninguém. Ele vai ficar bloqueado lá. Isso é verdade. Porém, existe uma falha nessa programação da blockchain, que é o seguinte: se uma pessoa ou uma instituição conseguir 51% do poder de computação da internet sobre aquele processo ali de mineração, ou seja, se tiver 100 máquinas, né, trabalhando ali no processo de mineração, claro que no mundo tem muito mais do que isso, mas se tivesse 100 máquinas e uma única pessoa tivesse 51 máquinas, ela ia poder mudar a blockchain, escrever lá que ela comprou ou que transacionou um Bitcoin, ou que criou, ou que conseguiu quebrar o bloco, enfim. Ele ia conseguir manipular isso ao seu favor, né? Isso daí é um problema com relação aos Bitcoins. Claro que ninguém consegue, no volume de computação que tem, né, na internet, obter esse 51%. Mas é uma situação que pode, teoricamente, acontecer. E no caso de algumas altcoins menores ali, já aconteceu alguns casos, né, nesse fator aí de 51%. Porque trabalham no mesmo esquema que o Bitcoin e isso daí acabou acontecendo num determinado período. Claro que isso também foi contornado, porque descobriram, né, que aconteceu aquilo ali, mas de qualquer forma é uma falha aí que pode acontecer. Então, né, no caso aqui, se eu tivesse aqui 5 pessoas registrando aquele processo e 3 pessoas autenticando aquilo como verdade, as outras 2 pessoas, se ela tiver desconhecido, né, ou não conseguir completar o processo, mesmo assim é calculado ali, é transacionado, né, a moeda. E vai ter a recompensa ali para quem conseguiu fazer esse processo primeiro. Quem tem ali o registro, né, vai receber ali aqueles centavos ali. Isso que faz parte também da mineração, né? Aqui nós temos aqui, né, grupos de mineradores. O que seriam isso? Vocês estão vendo aqui, são vários grupos, né? As pessoas, elas se reúnem num poder computacional para poder não minerar sozinha. E aí ter mais poder, né? Junta um grupo de pessoas e cria uma pool de mineração. Esse processo, claro, se tiver muita gente envolvida, vai conseguir quebrar os blocos ali mais rápido, vai conseguir descobrir os blocos, então ele vai ter recompensa. Aqueles 12,5 bitcoins que é calculado atualmente a cada 10 minutos de mineração, vai para essa pool que conseguiu quebrar aí esse processo primeiro, né? Como é visto aqui, existem muitas pools de mineração. Nem todas estão aqui contidas nesse gráfico, só as maiores. Mas isso não quer dizer que você não pode participar desse processo todo de mineração da sua casa ou do seu computador. Você pode minerar solo, como é comumente dito aí, né? Então, esse que é o processo de mineração e como ele é minerado. Professor, quais são os programas utilizados? Bom, Rafael, os principais programas aí, né, que nós podemos encontrar no mercado para poder fazer a utilização aí da mineração, né, o que o próprio Bitcoin te indica, para você minerar solo, como eu disse aqui, né, seria baixar aqui, né, a versão completa da blockchain e usar aqui um programa aqui, no caso se você estiver usando o Windows, né, baixar um programinha do Windows ali para poder fazer o processo ali de mineração. Aquilo que eu expliquei anteriormente. Então, você baixa esse programa, baixa essa blockchain e aí você vai ficar com isso completo no computador. Só que esse aqui não é a melhor forma de você minerar, né? Porque aqui, primeiro, para você baixar, olha, repare aqui,
São 200 gigas que você tem que ter de espaço livre no seu computador só para poder baixar essa blockchain. E mais um espaço pequeno ali para poder rodar o programa. Então você vai ocupar espaço enorme em disco para poder fazer esse processo e mais o poder de computação que você vai ter que ter ali para o computador gerenciar isso, né? E fazer o processo de mineração junto com as outras pessoas. Não é a forma mais usual, mas você pode fazer isso. Outra forma seria entrar numa pool. Aquilo que eu disse anteriormente ali, né? Nós temos aqui, ó, BTC Coin, Antipool, F2 Pool. Então temos aqui vários tipos de pools aqui. E aí ela tem aqui marcado quais são os tipos de mineração que ela tem já no mercado aí para disponibilizar. Você pode minerar em nuvem, né? São servidores que eles disponibilizam lá e você vai contratar um serviço para poder trabalhar nesse processo de mineração e ter um lucro ali com relação ao que você paga, ajudando ali na luz, enfim, nos recursos computacionais que estão sendo utilizados. Então existe essa forma de mineração também em nuvem. Aqui nós temos o projeto Solo, né, que todas essas pools aqui disponibilizam também um programinha lá, ou você pode configurar isso também no computador, se você tiver aí uma ASIC ou alguma coisa do tipo, já também coloca os parâmetros lá para poder fazer a mineração solo. E aqui as recompensas, né? Como está sendo mostrado aqui, né, isso aqui é um gráfico do dia. Então, nesse dia aqui, a BTC.com, por exemplo, ela conseguiu desbloquear 216 blocos. Então, ela teve essa recompensa de 12,5 vezes 16, que vai ser rateada ali entre as pessoas que estão participando daquela pool, né? Então, quando a pessoa se cadastra lá no site, né, tem um linkzinho aqui, se cadastra lá no site, baixa o aplicativo ou configura a sua mineradora com os parâmetros lá que tem no site, né, depois que você faz o cadastro, isso daí vai ajudar você a fazer parte aí do processo, sem ter que minerar solo, ou minerando solo também pela própria pool. Então você tem várias formas de minerar e vários programas. Aqui, nesse caso, é o programa de mineração da própria pool. Você tem também outro tipo de programa, que é muito interessante. Por exemplo, o site NiceHash e o Anson Miner. O que esses caras inventaram aí? Desenvolveram um programa que vai analisar qual é a moeda que está pagando mais. Quem está conseguindo descobrir mais blocos ali, quem está conseguindo desvencilhar mais ali os processos e está rendendo mais lucro. Então, ele vai fazer isso por você, ele vai fazer essa análise. Você não precisa lá e ficar buscando. Deixa eu ver aqui quanto que o Bitcoin está pagando hoje. Quanto que o Zcash paga, né? São as criptomoedas, né? Então, qual que está pagando mais? Será que vale a pena? Será que o poder de computação que eu tenho, a minha placa de vídeo rende para fazer esse cálculo aí? Meu computador, meu processador? Como é que está esse processo? Então, esses programas aqui, tanto o NiceHash como o Anson Miner, ele consegue analisar o que você tem no computador, lista quais são as suas máquinas que estão ali na sua rede, você pode ter várias, né? E aí ele analisa, o que está dando mais lucro agora com o computador que você tem, é o Zcash. E aí ele vai direcionar todo o seu poder computacional para aquele tipo de criptomoeda. E aí vai começar a fazer o processo ali. Então é um programa muito interessante, tanto o NiceHash quanto o Anson Miner. Eles cobram também uma taxa para poder fazer isso, é claro. Mas se a pessoa não tem ali uma vivência muito grande nesse ramo de criptomoeda, né? Não tem aí muita habilidade, né, para poder ficar buscando isso na internet ou muito tempo, a melhor forma seria a utilização de um desses dois programas. Temos outros aí no mercado também, né, mas a gente não tem tempo aqui para poder ficar descrevendo todos eles. Esses dois aí são programas bem fáceis de utilizar, então você já consegue aí intuitivamente conhecer
como é feito o processo. E aí, às vezes até analisando ali o que ele está fazendo, já consegue sair do programa e começar a fazer aquilo sozinho. Então tem várias formas aí de você interagir, né? E conseguir utilizar aí os programas solo, que você baixa direto do tipo de Bitcoin, né, que você está usando, ou da criptomoeda, baixa lá o aplicativo que a criptomoeda disponibiliza. Você pode baixar o aplicativo, então, que a pool disponibiliza para você, ou você pode baixar um desses aplicativos aqui que vai procurar em todas as formas. Vai procurar pela criptomoeda e vai procurar pela pool que está pagando mais. Então, você criando um único cadastro aqui nessas duas plataformas, você já consegue ter uma visão mais ampla do negócio, já consegue participar de forma mais interativa, sem perder muito poder computacional aí, pagando uma taxazinha com relação ao que você está fazendo ali. Mas é bem interessante se você não tem realmente muito tempo para poder fazer essa jogada de pesquisa e tal, né? Então esses são os principais programas aí que são utilizados. Professor, qual seria o tipo de máquina ideal para comprar ou montar? Olha, as principais formas, né, de mineração são a rig de mineração, que é um computador que você vai montar, né? Você vai criar ali, colocar uma placa-mãe, configurar um sistema operacional, vai instalar alguns dispositivos para poder ligar, né? Geralmente, né, o que é feito é por meio de placas de vídeo, né, que você vai instalar ali. Então você instala várias placas de vídeo numa única placa-mãe para poder fazer esse processo. Você pode minerar também pelo processador da sua máquina, só que esse desempenho é muito pequeno, então não vai ter ali a melhor performance, né? Se você quiser só testar, claro, você pode usar naqueles programas que eu disse anteriormente ali, com o seu computador, e ver quanto que vai dar ali. Mas tudo tem um custo, então de repente você vai perder dinheiro em vez de ganhar. As duas formas principais aí então são a utilização de uma rig de mineração ou a compra de uma ASIC, que é um dispositivo próprio para mineração. Desenvolveram então um hardware. Não é uma placa de vídeo que você compra em determinada loja, uma placa-mãe, cabos, e você monta ali um computador para fazer a mineração. É um dispositivo que ele foi elaborado para simplesmente minerar. É a única coisa que ele sabe fazer. É como se fosse comparar um computador com uma hipercalculadora científica. A calculadora científica, ela vai ser muito mais rápida, né, se for um poder computacional muito grande para responder a um determinado cálculo matemático do que um computador, que tem ali um sistema operacional, vários aplicativos, pode ter vírus, pode ter um monte de coisa. Então, dependendo do processo, um dispositivo mais simples, focado num determinado processo, ele é mais rápido. E foi isso que eles pensaram, criando aí essa ASIC, né? É uma das formas também de minerar. Então, os dois tipos de hardware aí que você pode ter para trabalhar na mineração seria a rig e o ASIC, ou o seu computador aí também. Muito bom, professor! Daqui a pouco você volta com mais explicações. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre as criptomoedas. O Educação Tech volta já!